Então, bora. Em acordo aqui, antes de começar, eles concordaram em fazer 3 blocos, então, de banco de minutos. A gente vai ter 20 minutos para cada lado. E só a diferença do segundo bloco que vai ser pergunta do chat, tá? Aqui vocês podem perguntar, fazer comentário. E para não ficar bagunça, peçam a palavra e o outro tem que ceder. Porque senão ficar falando um em cima do outro, ninguém entende nada. E aí vocês vão decidir quem começa. E aí vai ter briga ou não? Quem quer começar? Eu vou até fazer puxar pra mim essa audiência, que é o seguinte... Peraí, só uma coisa, você vai começar? Não, eu ia falar o seguinte, eu tenho a mania de interromper bastante, falar muito, eu vou tentar falar o mínimo possível, tá? Deixar os nossos colegas e vocês falarem mais, então vambora. E quem quer começar? Quer tirar um... Tira um. Para o ímpar. Para o ímpar. Não, para o ímpar é legal. Para o ímpar aqui nessa câmera aqui, ó. Vocês dois. É mais legal. Vocês dois nessa câmera aqui de cima, ó. Ganhamos. Nossa, os caras, em vez de por 1 e 2... Coloca um monte de dedo. Quem ganhou? Para. Você escolhe quem começa. Pode, então vamos começar. Vocês começam? Então vamos lá. O tempo dele vai estar aqui, ó. O dele é o azul ou é o... Tá de um lado, né? Tá de um lado do outro. Deixa eu só ver roxo aqui. Não, eles não seguem essa Tá, o azul... Tá, o azul é MBL e o... Não, o azul é trabalhista. O nosso já tá contando? O azul é trabalhista e roxo é MBL. Tá, então vamos lá. Começa então. Vamos lá, Crepe. Então vamos lá. Primeira pergunta é... O centro da política econômica do governo Lula hoje está passando pelo arcabouço fiscal. Que é, na prática, um teto de gastos denunciado pelo próprio ministro Fernando Haddad em certos sincericídios, em certas entrevistas que ele dá. E esse teto de gastos ele foi proposto em 2023, proposto ali por meio de março. Só descrevendo para as pessoas que estão assistindo como é que ele funciona, né? Rapidamente. Ele limita o crescimento da despesa do governo, a despesa primária, quando você exclui os juros da conta, né? Que é essa despesa primária, ele limita 2,5% acima da inflação e ele limita em 70% o aumento da arrecadação o gasto em relação ao aumento da arrecadação do ano anterior. A questão é a seguinte, no dia que o Fernando Haddad foi apresentar no Congresso esse novo teto de gastos, ele deu uma declaração, respondendo inclusive uma deputada do PSOL, falando que na crença dele, na premissa dele, o governo federal tinha clareza de que o crescimento econômico no Brasil vai ser puxado pelo investimento privado e pela iniciativa privada. A minha pergunta é, vocês concordam com o diagnóstico do Haddad? E qual que é a diferença do projeto de vocês em relação a esse diagnóstico dele? Então vamos lá. Bom, a primeira estranheza disso aí é que esse diagnóstico venha de um quadro do PT. O PT é um partido historicamente de esquerda. Se o PT abandonou o seu programa, se o PT abandonou as suas ideias, aí é um indício de que o PT está extraviado em relação às suas próprias bases, que é uma crítica que vocês fazem, uma crítica correta. Agora, o que a gente entende, e isso está explícito e ostensivo no livro amarelo, é que o Estado tem um papel essencial em retomar o investimento público no Brasil. Existem várias áreas que são subfinanciadas, sim. Por exemplo, a gente indica em algum dos volumes que há subfinanciamento em policiamento no Brasil, existe subfinanciamento em educação básica no Brasil, existe subfinanciamento na área de saúde no Brasil. Investimento. Então a gente reconhece a necessidade de investimento público, de aporte de dinheiro público. Esse é o primeiro ponto. Evidentemente, nós temos discordância, talvez, quanto ao outro lado da moeda, que é a alocação do recurso público brasileiro. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que os recursos do Estado brasileiro são muito mal investidos também. Então, na nossa visão, não se trata apenas de você aumentar o aporte de investimento, mas também de você ter um investimento melhor. Então, essa é a nossa posição. Claro, a iniciativa privada também entra. É importante a parte de PPPs, a gente fala sobre isso. É importante o capital privado. A gente não exclui a possibilidade do capital privado compor o capital que vai ajudar o desenvolvimento do Brasil, mas não é exclusivo. Tenho duas perguntas em relação a isso. A primeira é... eu concordo que o livro amarelo diz esse certo ponto, porém a atitude parlamentar do grupo de vocês, o Kim Kataguiri e a cúpula de vocês, não é o seu caso, mas por exemplo o Mamãe Falei, o Renan Santos e o Kim Kataguiri como deputado já votou a favor do teto de gasto do Temer, que era mais rígido e congelava esse tipo de investimento para esse lugar. Tá, a gente quer falar disso depois ou antes? Porque eu ia responder essa parte aí também do... Você terminou já? Ou... Não, a minha pergunta é só assim, porque tudo que você falou eu concordo, a gente aqui concorda. É que a gente concorda com o teto. O gasto tem que ser eficiente. Então, aí a gente vai falar disso. Tem uma contradição aí. Tem uma contradição. Tem uma tensão, não uma contradição. Mas formula então, termina de formular. A minha pergunta é essa: não existe uma contradição entre a prática política e a coisa defendida, teoricamente, e o que você apresentou aqui agora?
Essa é a pergunta. Tá, o primeiro ponto que eu ia falar, essa questão do PT, eu acho que é bom falar sobre isso aí, que basicamente assim, o PT ele cede pressões políticas e vai adotando outras formas de dirigir ali a sua política econômica, né? Porque se você for ver o Haddad, por exemplo, ele em 97 ele tem um artigo que se chama Em Defesa do Socialismo, né? As dissertações de mestrado e doutorado dele são todas, não são exatamente um socialismo ortodoxo ou algo do gênero, mas é umas teses envolvendo Habermas e o socialismo e etc. Então, aí você vai pegar o Rui Falcão, você vai pegar o José Genuíno, esses caras são marxistas, eles são, no mínimo, socialistas, não vou dizer que eles são marxistas ortodoxos aqui, mas eles têm uma ideia do socialismo petista, do socialismo à la brasileiro, que é ligado àquelas teses da CEPAL e etc. Mas, e aí, inclusive, cara, se for pegar o pai do orientador de mestrado ou de doutorado do Haddad, que é o Paul Singer, aliás, o filho dele, o André Singer, ele que cunhou o termo lulismo, né? E que é justamente essa ideia aí de levar o petismo, né? A tese petista, que é uma tese mais radical, e o lulismo ele tenta puxar esse petismo de maneira política. Inclusive você vai pegar o início do governo Lula ali, o secretário de política econômica dele em 2003 era o Marcos Lisboa, né? Então eles tentam mesmo fazer essa junção aí de mercado, e aí surgem umas coisas meio esquizofrênicas assim. Agora, qual que é o ponto, né? O ponto é que eu não acho que a retomada da economia brasileira, e o MBL também não acha, vai acontecer por uma simples um simples equilíbrio fiscal. A gente quer isso, a gente busca isso, a gente tem uma tendência a ter um orçamento mais equilibrado do que os trabalhistas, mas o grande problema da economia brasileira desde a década de 80 é crescimento. É isso, é crescimento econômico. A pergunta dele é quem vai puxar o investimento, a iniciativa privada ou quem vai ser o motor disso? Aí que tá o ponto. Ou o setor público? Aí que tá o ponto. O Ricardo respondeu que vai ser o setor público, você responde o quê? Ambos têm a sua parte, mas o ponto é que o crescimento ele não vem unicamente do investimento, ele vem do aumento da produtividade. Eu acho que aí está a maior discordância entre os trabalhistas e o MBL, talvez. Mas eu acho que não, mas você está dizendo então que a produtividade ela não é precedida pelo investimento? Em alguma medida sim, em outras não. Em algumas medidas sim, em outras não. Algumas medidas... E quem vai ser o motor desse investimento? Tá, vamos lá. Qual parte Essa que eu vou é a pergunta principal dele. Obviamente você tem áreas subfinanciadas que é necessário um papel do Estado no investimento público. Isso é óbvio. Infraestrutura, logística, isso obviamente tem que ter. Agora, existem distorções de produtividade que causam a redução da produtividade, que é possível com investimento privado. Só para você entender direito, então também você está aceitando o que o Ricardo falou, sim, que claro. Quem vai ser o motriz vai ser o Estado brasileiro no investimento. Do investimento? É que assim, não é uma coisa hegemônica. Depende da área. Não, então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o agro brasileiro. É óbvio que a Embrapa é fundamental. Agora você tem muito da Embrapa e você tem muito da iniciativa privada também. Mas quem puxou foi o Estado brasileiro. Com certeza. Lembrar mais uma questão de institucionalidade. De ter uma instituição ali para poder... Sim, é que nem todos os setores precisam disso. Por exemplo, talvez a gente precise... Desculpa, mas voltando só à pergunta dele, o motor principal do agronegócio brasileiro é o Estado brasileiro. Ok, em outras áreas não. Então, por exemplo, por exemplo, vamos supor se a gente vai explorar o turismo na costa do Nordeste. Será que necessariamente a gente precisa de investimento público? Então, ou será hoje que o Estado não investiga e não tem, né? Pode ser. Então, exatamente. Esse é um bom debate. Pro turismo, o que a gente vai fazer? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um monte de gente ou capital estrangeiro para fazer resorts ali? Não sei. Vamos fazer então ali uma melhoria de alguma infraestrutura para que você tenha a partir de então mais investimento ali? Ok. Eu acho que a questão não está aqui. A gente aceita o motor sendo o Estado do investimento público em algumas áreas. Isso está inclusive claro no livro amarelo. Onde a gente discorda aqui é provavelmente o seguinte: o ganho de produtividade ele não necessariamente está atrelado a isso. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Né? Ou é isso, Matheus? Eu só queria ter uma pergunta, porque é o seguinte, você colocou uma questão, eu queria que deixasse isso claro. O problema, então, é a quantidade ou é a qualidade do gasto do público? Os dois. Vamos lá. O problema são as duas coisas a depender da área. Por exemplo, se a gente pega o que se gasta no Brasil de infraestrutura, isso está reconhecidamente abaixo dos 4, 5% necessários para fazer modernização de infraestrutura. Isso está abaixo, ponto.
O problema é que você vai olhar o gasto público do Brasil e você vai reconhecer várias áreas onde a alocação de recursos é ruim. Vou dar um exemplo simples que a gente sempre bate. Uma das coisas que a gente mais bate no nosso discurso e nos projetos de lei que a gente faz. Super salários, gastos excessivos com, por exemplo, o judiciário. Você tem um judiciário que é caríssimo, um judiciário que não entrega o resultado condizente com esse gasto que a gente tem. Por exemplo, eu lembro que você fez um vídeo criticando o Livro Amarelo, que você citou o judiciário de El Salvador. Você disse, olha, mas o judiciário de El Salvador é também muito caro, ele gasta muito. Beleza, mas você tem em El Salvador um programa de redução de criminalidade que reduziu 90% da criminalidade. Sim. No Brasil, não. Então, o que há no Brasil em relação ao judiciário é muito gasto e pouco retorno. Não tem justificativa para isso. Outro ponto que você tem um gasto excessivo no Brasil. Desonerações, subsídios fiscais para empresas que não são competitivas. Nós temos problema de competitividade das empresas brasileiras e a gente ainda mantém subsídio de desoneração fiscal que não faz os nossos setores empresariais serem competitivos. E isso está estabelecido no Brasil há décadas. Por quê? Por causa do lobby. Então, antes da gente simplesmente sair colocando mais dinheiro e sair investindo, aumenta o recurso. Não, primeiramente, a gente tem que ver a alocação do recurso, fazer que essa alocação seja eficiente. E daí ver a disparidade que você vai ter de grana ao fazer isso. Por exemplo, vou dar um pequeno dado. Existe um problema de judicialização na saúde em que você gasta pela judicialização R$1 bilhão só por isso. Se você olha setor a setor, área a área, e você vai fazendo as economias necessárias, quanto que você vai conseguir poupar? Só nisso aí já dá bilhão, como diz o Ciro. Mas aí, nesse caso do judiciário, quanto que a gente economizaria, então? O número exato eu não vou lhe dizer aqui, mas é muita coisa.